Boa noite, amados. Vocês estão bem? Aleluia. Bom. E em todo tempo, você trouxe sua Bíblia hoje. Você é um crente de verdade. Diga assim comigo: eu amo meu Deus e eu amo minha Bíblia. Diga assim: a Bíblia é Deus falando comigo. Diga assim: Deus e a sua palavra são um só. Mais uma vez: Deus e a sua palavra são um só. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim: nessa noite, eu creio que eu vou receber uma boa palavra vinda diretamente do meu Deus. In Jesus' name, praise the Lord. Thank you, Jesus. Aleluia. Vai tudo bem com vocês mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Então, temos orado por nossa igreja, temos visto Deus trazendo inspirações para as nossas vidas e cremos que Deus quer continuar ministrando aos nossos corações. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre aquilo que não pode faltar na vida de um crente verdadeiro. Então, o que eu vou ministrar hoje, você pode entender, é o que não pode faltar de jeito algum na vida de um filho de Deus. Eu chamaria isso de atitudes imprescindíveis. Não pode faltar. Amém? Glória a Deus. Você entende quando eu falo imprescindível? Se você não entender, eu posso tentar te ajudar. Quando eu fui casar, isso já tem um tempinho, já tem 31 já fez, mas tem 32 anos. Nós marcamos a data de casamento e casamos quase um ano depois. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma lista daquilo que nós tínhamos que ter para entrarmos no casamento. Algumas coisas eu classifiquei como coisas comuns, fui anotando. Outras coisas eram coisas que eu chamei de importantes. Eles poderiam até não ter, mas eram importantes e nós anotávamos. E fomos subindo o sarrafo e chegamos nas coisas necessárias. Tinha coisa que tinha que ter para nós entrar no casamento. Nós chamamos essas coisas de necessárias e fomos anotando. E você pode imaginar que você fez algo parecido. Mas chegou no nível mais alto e nós anotamos as coisas imprescindíveis. Essas coisas tinha que ter para a gente casar. E eu lembro que nessa lista de imprescindíveis estava fogão, geladeira, cama. Você concorda com isso? Eu sei que você pode pensar, não, mas dá para casar sem fogão. Mas é importante a gente casar tendo fogão em casa. Amém, amados? Aleluia. Então, nós queremos compartilhar com vocês hoje algumas atitudes que eu considero que não pode faltar de jeito algum em nossas vidas. E são coisas que tanto são importantes do ponto de vista de eu desejar tê-las, como coisas que são importantes do ponto de vista de Deus desejar que a gente tenha. Amém? Quando sabe que é muito bom nós unirmos a nossa vontade com a vontade de Deus? Aleluia! Por exemplo, lá em Gênesis 4:7, antes mesmo de Caim matar o seu irmão Abel, a primeira grande tragédia da Bíblia, a Bíblia diz que Deus falou para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus falando para Caim: se você proceder bem, você vai ser aceito. Então, existe uma aceitação da parte de Deus das nossas vidas. Tem coisas que nós fazemos que Deus aceita. Tem coisas que nós fazemos que Deus não aceita. Vocês estão comigo? 2 Timóteo 2,15, Deus fala sobre sermos aprovados.
Ele diz assim: procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Procura apresentar-se aprovado a Deus. Diga assim comigo: aprovado. Se é possível você ser aprovado, é verdade que é possível você ser reprovado. Creia, Deus quer que você seja aprovado. Aleluia. Mas para sermos aceitos, para sermos aprovados por Deus, nós precisamos conhecer o que é que Deus requer de nós como sendo cláusulas pétreas. Falei bonito, doutora? Isso não pode faltar nem mudar em nossas vidas. Eu quero começar a mensagem aqui trazendo um alerta em João 5 e o versículo 6. Aquela famosa história do tanque de Betesda. No versículo 5 diz que o paralítico estava lá há cerca de 38 anos. E o versículo 6 ele fala assim: Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Quantos concordam que essa pergunta não é difícil? Vocês já estão refletindo? Queres ser curado? O homem estava no lugar da cura. O homem estava no lugar onde um anjo aparecia de tempos em tempos para que o primeiro que lá entrasse no tanque recebesse cura. Ele estava ali há cerca de 38 anos. Qualquer um de nós, qualquer irmão aqui diria: ele quer ser curado. Mas mesmo assim, Jesus perguntou: você quer ser curado? E eu tenho percebido que não basta Deus querer nos abençoar, Deus querer nos curar, Deus querer nos salvar, nos libertar, nos prosperar. É necessário mesmo que nós tenhamos uma decisão em nossos corações de aceitar o que Deus tem para nós. Amém? Não da boca para fora, mas uma decisão interior de aceitar aquilo que para Deus é importante em nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar, que você precisa também querer da parte de Deus, é ter uma mente renovada. Amém? Vamos comigo aqui em Romanos 12, a partir do versículo 1, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Você é irmão? Rogo-vos, pois, irmãos. Então essa palavra é para você hoje à noite. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que ele está rogando, ele está suplicando, ele está querendo que entre na nossa cabeça a necessidade de nós aprendermos, dentre outras coisas, a transformar a nossa mente pela renovação da nossa alma. Sede transformados pela renovação da vossa mente. É necessário a gente aprender a ter uma mente renovada. Diga assim comigo: renovada. Alguns crentes pensam que é Deus quem faz isso. Cruzam os braços e ficam esperando que um dia Deus, na sua soberania, venha transformar a sua mente. Mas a palavra diz assim: transformai-vos. E você pode aprender hoje à noite. É você quem transforma. É você quem busca ter uma mente transformada. Amém, amados? E você pode perguntar: como é que eu transformo a minha mente? Você transforma a sua mente colocando nela os pensamentos de Deus. Aleluia. Deus quer mesmo que a gente aprenda a nos encher dos seus pensamentos. Afinal de contas, Ele não deixou a Bíblia para a gente para aumentar as nossas informações. Deus não queria que você e eu fôssemos um Google bíblico, sabendo tudo
estudo de Bíblia. A Bíblia, como diria o grande pregador Moody, ela não foi nos dada para encher nossa mente de conhecimento, mas ela foi nos dada para transformar as nossas vidas. Amém? Se você aprender a se alimentar do que Deus tem para a sua vida, você vai estar aprendendo a renovar a sua mente com a palavra de Deus. Porque é tão importante a gente ter uma mente renovada. Porque sem uma mente renovada, você não vai assumir quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo. É muito comum nós encontrarmos irmãos caridosos, irmãos bons, mas que têm uma mente tipo fraca, uma mente derrotada, uma mente pobre, uma mente conformada, uma mente triste, uma mente abatida, uma mente cheia de pensamento de impossibilidades. Eu não consigo, é tão difícil. O senhor não sabe onde eu nasci, o senhor não conhece a minha família, o senhor sabe quanto eu ganho? Tem pessoas que a mente é limitada por aquilo que ela vai absorvendo. Sua herança familiar, seu trabalho, de repente seus estudos. Eu só estudei até tal série, eu moro em tal família, eu moro em tal bairro. Mentes limitadas. E é bom você saber que Deus quer que você tenha uma mente transformada. Saber o que você pode no Senhor. Saber que você é próspero em Deus. Saber que você é sarado em Jesus. Amém? Você pode pensar os pensamentos de Deus. Basta que você aprenda a se encher deles. Jesus disse na cara do diabo: nem só de pão viverá o homem. Eu iria parafrasear dizendo assim: nem só do dia a dia, do secular, das coisas comuns, daquilo que alimenta o físico, daquilo que é natural. Nem só do natural viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para renovar nossa mente, nós precisamos alimentar bem a nossa alma. Amém, queridos? Satanás, naquela parábola do semeador, fala que uma semente caiu à beira do caminho, outra entre os espinhos, outra no solo rochoso, e uma quarta parte caiu em uma boa terra. Aqui caiu à beira do caminho, diz que foi aquela que logo veio Satanás e roubou a semente, que é a palavra de Deus. E eu quero te alertar, a coisa número 1 que o diabo quer roubar da sua vida não é o seu celular, apesar que ele poderia te ajudar bastante. Não é coisas, não são coisas, mas é a palavra de Deus da sua vida. Quanto mais distante sua mente estiver da palavra, mais distante você estará do propósito de Deus para você. Amém, queridos? É importante, imprescindível, muito necessário a gente aprender todos os dias a renovarmos nossa mente com a palavra de Deus. Outra atitude que eu considero imprescindível para nós sermos crentes de verdade é a gente aprender a ser fervoroso de espírito. Diga assim comigo: fervoroso de espírito. O que é um crente fervoroso de espírito? É um crente quente. É um crente avivado, é um crente aleluiado, é um crente animado, é um crente inspirado por Deus. Romanos 12, versículo 11, ele fala: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervor de espírito, basicamente seria ser animado por dentro. Amém, amados? Basicamente seria você estar fervendo. No dia que você quiser entender melhor o que é ser fervoroso, ligue a água no fogo, deixe borbulhar e coloque o dedo. Aí você vai perceber, se estiver borbulhando, você colocar o dedo, vai queimar seu dedo. Amém? Vontade do Senhor. Diga assim, amigo, a vontade do Senhor. Existe mesmo isso na Bíblia? Existe. Está aqui no versículo seguinte, versículo 18.
diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Talvez você pense que é verbo da vida quem quer que você seja avivado. Mas não, é a Bíblia, é Deus que quer que você seja um homem e uma mulher cheio do Espírito. Aleluia. Perceba que no mesmo versículo ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mostrando para a gente que tem algo que a gente não deve fazer e tem algo que a gente deve fazer. Amém? Você pode entender as duas premissas como sendo algo poderoso para a sua vida. Deus não quer você embriagado nem de vinho, nem daquilo que vai te deixar perdido, embaraçado, enfraquecido, tonto, abestalhado, perdendo tempo, enfraquecido, sem gosto, passando vergonha, sendo alguém atrasado, que não avança, que não prospera, que não dá certo. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Amém, amado? Cheio do Espírito significa cheio da presença de Deus. Isso também não é algo que você fica com os braços cruzados, esperando que um dia caia do céu. Não. Perceba que o versículo diz assim: enchei-vos. Diga assim comigo: enchei-vos. Não diz assim, Deus vai te encher. Não. O sentido é, eu me encho. Enchei-vos do Espírito. Você perguntaria hoje à noite, como eu faço isso? Versículo 19, ele explica. Falando. Diga assim comigo, falando. Aleluia. A sua boca é uma ferramenta para você se encher de Deus. A sua boca é uma chave poderosa para você se encher de Deus. Aproveitar melhor as 24 horas do seu dia. O que você tem falado nas 24 horas do seu dia? Salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor, rendendo graças a Deus, falando coisas boas, falando coisas louváveis, falando coisas edificantes, falando coisas proféticas, falando coisas que vão abençoar a sua casa, falando orações de vida, falando orações poderosas para a sua casa. O que você tem falado? Amém, amados? O que sai da sua boca pode te encher do Espírito Santo. E uma vez que você é cheio do Espírito Santo, só vai sair coisa boa da sua boca. A nossa boca pode nos levar a sermos homens e mulheres cheios, mas uma vez que você estiver cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz em Lucas 6,45 que a boca fala do que está cheio o coração. Diga assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Aleluia. Em Atos 2, versículo de 1 a 4, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam em oração, estavam aguardando a descida do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo veio. No versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não sei se você já escutou isso antes, mas deixa eu te contar um segredo. No dia que o Espírito Santo prometido veio para a igreja, no dia que ele desceu sobre a igreja, onde todos os apóstolos e as mulheres, Maria, inclusive mãe de Jesus, onde todos estavam reunidos em oração, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, a primeira coisa, diga assim, a primeira coisa que foi ouvida nessa igreja, quem lembra? Eles falaram em outras, todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? A igreja primitiva, ela começou
falando em outras línguas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. Sabe que você pode se analisar se você tem se enchido do Espírito por aquilo que você tem falado. Quando estamos cheios do Espírito, nós vamos deixar fluir do nosso interior rios de águas vivas, rios da presença de Deus, rio dos planos, dos projetos, dos sonhos, do que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes esses rios vão fluir por meio de línguas. Amém? Nós não podemos nos envergonhar daquilo que foi a primeira coisa que o Espírito Santo manifestou aqui na terra, as línguas. Amém, queridos? Aleluia! Foi somente as línguas? Resposta, não. No versículo 11 aqui, de Atos 2, diz que as pessoas do mundo inteiro que ali estavam, ouviam eles falando na sua própria língua das grandezas de Deus. Diga assim comigo, as grandezas de Deus. Quando você estiver cheio do Espírito, pessoas vão ouvir você falando das grandezas de Deus. Não só dizendo Deus é grande, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Eles vão ouvir das grandezas de Deus que estão acontecendo na sua vida. Um parente, um filho, um colega, um irmão, precisou de uma oração. Você foi lá, orou no nome de Jesus, ele foi curado. Lá vai você falar das grandezas de Deus. Deus operou essa semana na minha vida. Todos os dias, você cheio do Espírito, você vai ter um bom testemunho para contar. Ou no cabeleireiro, ou em casa, ou na família, com os vizinhos, na igreja. Cheio do Espírito Santo, você vai falar das grandezas de Deus. Amém? Onde você chegar cheio do Espírito Santo, você vai ser uma resposta de Deus. Não tem que o pastor da igreja ser um Espírito Santo ambulante. Está em todo lugar, falando com todo mundo. Não, você carrega o Espírito de Deus. Você cheio do Espírito Santo, você é uma resposta onde você estiver. Cheio do Espírito, você não é um problema. Você é uma solução. Amém? Você vai falar das grandezas de Deus. A Bíblia diz aqui mesmo, nesse mesmo texto, que Pedro começou a explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Coisas maravilhosas. E no versículo 17, vê para mim, Bia, diz que Pedro começou a explicar que o que estava acontecendo ali é o que o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, havia profetizado. Versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. É normal um profeta profetizar, porque faz parte de um ofício e um dom ministerial. Mas ele está dizendo aqui que quando a igreja está cheia do Espírito, nos últimos dias, ele falou isso há cerca de 2000 anos atrás. E eu queria que você acreditasse que se há 2000 anos atrás ele já considerava os últimos dias, hoje nós estamos realmente nos últimos dias. Ou no limiar dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. E nesses últimos dias, Deus vai querer contar com homens e mulheres cheios do Espírito. E uma consequência de homens e mulheres cheios do Espírito é que eles vão profetizar. Eles vão ter visões, vão ter sonhos, mas essencialmente eles vão profetizar. Ou seja, a sua boca será a boca de Deus nessa terra. Você não vai esperar um profeta vir falar para você. Não, a sua própria boca será a boca de Deus. Será a boca que Deus vai usar para abençoar seus filhos. Será a boca que Deus vai usar para abençoar a sua empresa. Aleluia. Nossa igreja vai nas empresas orando, abençoando, se reunindo, dando uma palavra de incentivo e tudo mais. Mas entenda uma coisa, na sua empresa, nos seus negócios, a sua boca é a boca mais próxima que lá está. E ela pode profetizar os decretos de Deus. Ela pode profetizar os planos de Deus para seus negócios. Muitas vezes você não está satisfeito com o que está ganhando. Mas quantas vezes você profetizou para seu salário? E
Pode, pastor. Uai. Claro que pode, uai. Já sabe o que é uai? Uai é uai, uai. Sua boca pode profetizar. Sua boca pode profetizar para as suas finanças. Pastor, não estou satisfeito com o que eu estou ganhando. Profetize. Salário dobrado esse mês. Sabe por que muitos crentes não profetizam? Ou porque não estão cheios, ou porque não estão crendo. E as duas coisas são igualmente ruins. Percebo vocês empolgados agora. No final desse texto, diz que cerca de 3.000 almas se converteram no dia de Pentecostes. Diga assim comigo, 3.000 almas. Quando a igreja ficou cheia do Espírito Santo, a igreja se encheu de pessoas. E você pode aprender uma lição aqui. Você cheio do Espírito, você soma com a igreja. Você agrega para a igreja. Você traz pessoas para a igreja e não sai da igreja, tira pessoas da igreja. Amém, amados? Vocês estão aqui ainda? Você cheio do Espírito Santo é a sua melhor versão de crente, porque você vai estar cheio de Deus. Estão comigo hoje? Aleluia. É muito bom estar cheio do Espírito, mas nós devemos ter cuidado sobre de que nós temos nos enchido. A direção de Deus hoje à noite é que você se encha do Espírito, que você queira se encher da presença de Deus, que você não se envergonhe de ser um crente fervoroso de Espírito. Mas é vergonhoso nós nos enchermos das coisas que não são de Deus, tipo das coisas do diabo. Misericórdia, pastor, do diabo? Tem crente que se enche das coisas do diabo, sim. Pedro, certa vez, dando uma resposta para Jesus, dizendo que Jesus não ia morrer. Pense aqui comigo. Jesus diz assim, aparta de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. No mesmo texto, Pedro foi elogiado por Jesus, porque ali ele estava recebendo revelação de Deus, lá em Mateus 16. Então, é possível um crente receber influências erradas. Aqui mesmo em Atos 5, e o versículo 3, depois que Barnabé tinha dado uma oferta generosa na igreja, Barnabé tinha vendido uma propriedade, uma fazenda, e levado dinheiro para a igreja. Tinha 2 irmãos na igreja, um casal, na verdade, chamado Ananias e Safira. Eles fizeram algo parecido, pegaram uma parte do dinheiro, esconderam, e disseram para a igreja, foram lá dar o testemunho. Então Pedro disse, Ananias, filho, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E você deve conhecer a história, se ainda não conhece, pode ler em casa. Mas, resumindo aqui, Deus revelou para Pedro o que estava acontecendo nos bastidores da vida de Ananias. Ele estava mentindo ao Espírito Santo, mentindo na igreja, mentindo nas coisas que ele fazia na igreja. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que Pedro falou que Satanás encheu o coração de Ananias. Não deve ser uma coisa boa ter o coração cheio do que Satanás está colocando. Vocês concordam comigo? Com certeza não é uma coisa boa. Sandra, ela fez menção recentemente, agora há pouco, sobre esse episódio. Mas deixa eu destacar para vocês. Quando Pedro revelou que Satanás tinha enchido o coração de Ananias, a primeira coisa que a gente percebe na vida de Ananias não é que ele deixou de ir para a igreja, que ele deixou de congregar, que ele deixou de orar. A primeira coisa que aconteceu na vida do senhor Ananias, quando Satanás estava enchendo seu coração, é que ele teve a coragem de roubar, esconder,
tentar mentir a respeito de dinheiro, de dízimos, de ofertas. Vocês estão aqui? Você percebe como um assunto é sério? Ananias poderia ter qualquer outra atitude errada e continuaria sendo errada. Se ele fosse adulterar, se ele fosse, enfim, fazer qualquer coisa errada. Mas na igreja, a sua primeira atitude, por estar cheia de uma influência do diabo, foi tentar esconder um assunto chamado dinheiro. Amém, amados? Aleluia. Mas o ponto que eu quero fazer com vocês não é sobre o que o diabo estava fazendo na vida de Ananias, mas quão precioso é quando a gente aprende a se encher do Espírito Santo. Como nós podemos ser úteis, como nós podemos ser vasos nas mãos de Deus, como Deus pode nos usar, não só na igreja, mas em casa, no trabalho, onde quer que estejamos. Amém, amados? Vocês estão aqui mesmo? Aleluia. Outra atitude que eu considero imprescindível na vida de um crente de verdade é nós sermos frutíferos. É nossa vida de frutificação. Vocês estão comigo? Diga assim comigo, frutíferos. Aleluia. Uma árvore frutífera é uma árvore elogiável. É uma árvore bendita, abençoada. E todos nós somos chamados por Deus para sermos homens e mulheres frutíferos. Darmos muito fruto. Aqui em João 15, e o versículo 16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Perceba que Jesus está dizendo assim, olha, não foram vocês quem me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vocês possam ir e possam dar frutos. Amém? Deixa eu te contar esse segredo. A maior alegria de Deus, está no versículo 8, a coisa que deixa Deus mais feliz com a minha e a sua vida, é que a gente possa dar frutos. Aleluia. Que não sejamos estéreis, que não sejamos infrutíferos, que não sejamos meia boca, mas que sejamos homens e mulheres frutíferos. Aleluia. Falando isso numa igreja, nós somos tentados a pensar, ser frutífero deve ter tudo a ver com trabalhar na igreja. Conheço gente que trabalha na igreja e essa pessoa deve ser frutífera. Isso é um engano. Ser frutífero não é necessariamente você fazer coisas para Deus. Há mesmo muita gente que faz muita coisa para Deus e não é frutífero. Ser frutífero, esse texto vai explicar. E é muito bom a gente nunca sair do texto, para não estarmos dando pretexto para heresias. Esse texto aqui, ele fala sobre a importância de nós permanecermos na videira verdadeira que é Jesus. Jesus, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos ou os galhos que estamos ligados à videira verdadeira. Ser frutífero é o resultado de você permanecer ligado, conectado à videira verdadeira que é Jesus. Você pode aprender hoje para o resto da sua vida. Nada que nós façamos de bom, nada que você faça de bom, nada que você faça de bom é resultado da sua beleza. É porque você é crente, é porque você é evangélico, é porque você dá verbo da vida. Nada vezes nada. Tudo que você produz de bom, todo fruto que existe na sua vida ou possa existir, sempre é resultado da vida de Cristo em nós. Aleluia. Então o segredo não é eu fazer, que eu sou o bambambam, e eu sou o cara na igreja. O segredo é você permanecer em Jesus.
ligado a Jesus, em comunhão com Deus. Certo pregador disse: se a sua vida de comunhão com Deus estiver bem, tudo o mais vai estar bem. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. E frutífero é você manifestar Deus. Quem já tem a revelação aqui que Deus é amor? Ser frutífero é você andar em amor. Ser frutífero é você perdoar. Tem gente trabalhando para Deus, pregando, sem perdoar o irmão, sem conseguir falar com o irmão. Está sendo frutífero? Está nada. Sei nem se vai para o céu desse jeito. Vocês estão aqui? Estão gostando? Aleluia. Vai melhorar. Deus quer que você seja uma bênção. Ao invés de ser um crente que corre atrás de bênçãos. Deus disse para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Seja útil. Seja instrumento nas mãos de Deus. Seja maleável. Não seja nariz empinado. Só faço o que eu quero. Comigo é assim. Não. Seja maleável. Como barro nas mãos do oleiro. Deixe Deus trabalhar em você. Se Deus nunca trabalhar em você, Ele nunca vai poder trabalhar através de você. Ele precisa ter você nas mãos dEle. Para você fazer, falar, pregar, ajudar, ensinar, ministrar, socorrer, ligar, se importar, visitar, convidar, estar com seu irmão. Amém, queridos? Você é frutífero quando a sua vida é menos de você e mais de Jesus. Quando Deus pode aparecer através de você. Sempre você sendo o centro, tudo eu, depois eu, meus direitos, e quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Isso significa sendo infrutífero. Sendo um zero à esquerda. Sendo egoísta. Pensando só em você. Caprichoso, orgulhoso, enjoado, antipático. Não serve, não ajuda, não se importa, não ora, não congrega, não faz nada, não presta para nada. Mas, deixando Cristo aparecer, deixando Deus moldar a sua vida. Tem gente assim, ó, ai Jesus, meu Deus. Não fique tenso não, vai melhorar. Deixando Deus trabalhar em você, você vai ser frutífero. Aleluia. É o propósito da vontade de Deus. Permanecendo em Jesus, em comunhão com Deus, estando dentro, se participando, se envolvendo, deixando Deus falar ao seu coração, não sendo cabeça dura, não sendo Maria vai com as outras, não fazendo o que todo mundo está fazendo, não sendo um crente cheio de desculpas. Pense em um tipo de crente que entristece os pastores nos dias atuais. É o crente cheio de desculpas. Todo dia ele tem uma desculpa. Ele até faz um estoque de desculpas. Ele tem desculpa para tudo e para todo tempo, para todo culto, para toda hora, para todo momento. Tem desculpa porque não ora, tem desculpa porque não ajuda ninguém, tem desculpa até porque não dizima e assim por diante. Desculpa para tudo. Não presta, amados. A Bíblia diz que nós devemos ser como barros na mão do oleiro. E Deus vai moldar a nossa vida como Ele quer. E você pode aprender uma coisa. Quando Deus coloca a sua mão, quando Deus coloca a mão dEle em nós para nos moldar, nós nos tornamos uma bênção para mais alguém. Qual é o tipo de crente que presta na igreja? Aquele que é uma bênção para o seu próximo. Que ama o seu próximo. Amém?
Deixa eu aproveitar a empolgação de vocês para chegar no final dessa mensagem, falando sobre a quarta e última atitude que eu considero imprescindível. Não pode faltar. Diga assim comigo, não pode faltar. E vocês já sabem qual é. Não pode faltar. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim comigo, sem fé eu não agrado a Deus. Então tem que ter fé. Concorda comigo? Aleluia. Não é ser de uma igreja da fé. Não é dizer que tem fé. Não é gostar da fé. Nem mesmo cantar, anda com fé eu vou. Não. Não é esse nível raso. Amém, amados? É ter ações de fé. Juninho gostou. Você não canta não, né, Juninho? Esse corinho gospel. É ter ações de fé. Diga assim comigo, ações de fé. Aleluia. Não é a gente bater no peito e dizer assim, eu tenho fé. Uai. Não é só dizer que tem fé. Não é da boca para fora. É você ter ações de fé. Atitudes de fé. Amém, queridos? Não é ser passivo, parado, esperando. Um dia vai acontecer. Deus tem os seus planos. Deus sabe o que faz. Tudo é no tempo de Jeová. Não. Deus tem seus planos e os planos dele estão revelados na palavra dele. Nós devemos deixar de sermos preguiçosos, conhecer a palavra e termos ações de fé, atitudes de fé. Amém, amados? Deus não quer que você seja um crente passivo. Que é isso, pastor? Parado. Estátua. Não faz nada, não abre a boca, não se move, não ora, não crê, não pula, não levanta a mão, não corre, não dança, não faz nada. Parado, estátua. Não. Deus quer que você tenha ações de fé, atitudes de fé, que você se mova em fé. Amém, amados? Todo filho de Deus recebeu uma medida de fé. Todos nós temos a medida de fé de Deus em nossos corações. Mas isso não é um amuleto. Isso precisa ser carregado com atitudes, com comportamento, com procedimento. Nossas ações de fé é a nossa vida de receber de Deus. Nada em você recebe tão bem de Deus quanto a sua fé. Amém? Se está difícil de receber, se está demorando a receber, nós precisamos acabar com essa história de colocar desculpas gospel. É porque Deus tem seus planos, é porque Deus sabe o que faz. E começar a examinar a nossa fé. Amém, amados? Porque fé sempre funciona. Fé sempre agrada a Deus. Fé sempre recebe de Deus. Diga assim comigo, fé recebe de Deus. Se não está recebendo, alguma coisa está errada. E eu vou te garantir, não é com Deus. Vocês estão comigo? Aleluia. Fé, antes de mais nada, aprende a dar passos na palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra, não é fé. Se Deus não falou, não é fé. É coisa da sua cabeça, é invencionice, é esquisitice, mas não é fé. Mas se Deus falou, você creu e agiu, isso é fé. Estão comigo, amados? Todas as pessoas que receberam na Bíblia, antes elas ouviram de Deus. Elas ouviram de Deus. Elas ouviram de Deus. Quando o nosso ouvir é fraco, nossa fé se torna fraca. Mas quando nós inclinamos bem o nosso coração para ouvir de Deus, para sermos ministrados por Deus, para acolhermos, como diz lá em Tiago, capítulo 1,
Versículo 19. Acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Aleluia. Versículo 21, por favor. Aleluia. Ele diz assim: portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Acolhei com mansidão. Receba com mansidão. Receba com humildade. Não chegue em uma igreja, não chegue em uma escola bíblica com o nariz empinado. Eu já sei disso. Não. O orgulhoso não recebe de Deus. O soberbo tem sua vida limitada. Mas aquele que se humilha, Deus concede mais graça ainda. Deus acrescenta mais ainda. Amém, amados? A nossa fé ela pode crescer, ela pode se desenvolver, e ela pode resolver qualquer problema nas nossas vidas. Diga assim: fé resolve problemas. Aleluia. Muitas vezes nós até temos fé, mas não estamos agindo em fé. E Deus quer que a gente aprenda a agir em fé, se comportar em fé, viver pela fé, dar passo de fé, se mover na palavra de Deus. Estão comigo? Já falamos tantas vezes aqui de homens e mulheres que receberam de Deus, não porque cruzaram os braços, não porque foram para a igreja, mas porque souberam se mover em fé. A Bíblia diz lá em Romanos que a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Muitas vezes a fé de um vai se mover de uma forma. Zaqueu subiu numa árvore. Já o cego Bartimeu, ele gritou, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma fé se move de um jeito, outra fé se move de outro jeito. O importante é você se mover. Amém? O importante é você sair da sua zona de conforto. Nós respeitamos muito os irmãos que gostam de igrejas tradicionais. Igrejas tudo parado, ninguém se mexe, ninguém dá um aleluia. É tudo zona de conforto. Eu vou lá só para ouvir uma palestra. Uai, e a vida? Nada muda? Nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhuma profecia, nenhuma declaração de fé, nenhuma oração ungida, nenhum fogo de Deus, nenhum poder, nenhuma cura, nenhum milagre, nada. Não, eu só gosto de uma boa palavra, assim, eu gosto de ouvir uma mensagem bonita, de preferência com palavras bonitas, para eu poder elogiar. Mas não é isso que salva as nossas vidas. Nós vamos agarrar o espírito da fé. Aleluia. Crer com o coração e saber declarar com a nossa boca aquilo que Deus falou conosco. Pode o mundo inteiro dizer: não vai acontecer, não tem jeito, não vai dar, o salário não vai dar, não tem condições, ninguém conseguiu. Mas se você agarrar o espírito da fé, na sua vida vai dar certo. Aleluia. Devo salientar que muitas vezes multidões seguiam Jesus. Diga assim comigo: multidões. E muitas vezes as multidões iam para casa. Mas todo aquele que se aproximou de Jesus com uma atitude de fé, recebeu de Jesus. Amém? Zaqueu era baixinho. Não dava para ele ver Jesus. O que ele pensou? Subir numa árvore. Talvez qualquer um de nós dissesse assim: que importância tem isso? Deus não se importa com isso. Pois bem, no dia que Zaqueu saiu do normal e subiu numa árvore para ver Jesus, naquele dia, Jesus só comeu na casa de uma pessoa, na casa de Zaqueu. E teve salvação naquela família. Amém, amados? O cego Bartimeu, ele era cego. Ele tinha coisas que ele não via. Sabe que tem gente na igreja como o cego Bartimeu? Não, pastor.
Aqui na igreja todo mundo enxerga. Será que todo mundo está enxergando, vendo claramente Jesus? Não, pastor, eu enxergo com esses olhos aqui. Ah, sim. Existem olhos espirituais. E Deus quer que você enxergue Jesus com seus olhos espirituais. Não basta estar na igreja. Muitas vezes você precisa clamar, louvar com todo o seu pulmão. Você não deve se envergonhar do Evangelho. Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fico pensando, se alguém tem vergonha de louvar a Deus na igreja, onde as vozes se misturam, eu fico pensando, imagine lá fora no mundo. Porque às vezes, concordemos, parece que estamos pagando um mico. Às vezes nossa mente diz assim, para que isso? Até os irmãos que são batizados no Espírito Santo, que são a maioria, graças a Deus, às vezes estamos orando em línguas e a nossa mente diz assim, para que isso? Isso aí não vai dar em nada. E sabe o que é que muitos fazem? É mesmo, seu Satanás. Você está certo. E para de orar. Dá ouvido às sugestões. Para de orar. Para de louvar. Mãos santas. Nem sabe o que é isso. Levantar mãos santas. Mas você deve aprender nessa noite que fé tem ações correspondentes. A fé sem obras é morta. A nossa fé, ela precisa se mover. Se mover em quê? No que a Bíblia diz. Se a Bíblia já te diz para louvar, é um ato de fé louvar ao Senhor. Vocês estão aqui ainda? Se a Bíblia nos ensina a clamar, é um ato de fé clamar. É um ato de fé orar. É um ato de fé orar em línguas. É um ato de fé orar muito em línguas. 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Tem gente que fica 3 horas nas redes sociais, só rolando. 3 horas ou mais. E 0 segundos orando em línguas. É porque eu não bato muito bem com essa história de orar em línguas. Mas bate tão bem com esse negócio de rolar celular, rede social. E me perdoe o estar olhando para Jesus. Quando alguém olhar para você, essa pessoa deve esperar sair alguma coisa boa de você. Por quê? Porque você é frutífero. Você é canal de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Onde você chega, você faz a diferença. Onde você chega, você ajuda alguém. Você não é um imprestável. Você não é um crente sanguessuga. Você não é um crente que só pede. Não. Você é o crente que ajuda, que intercede, que ora, que se importa, que liga, que visita, que faz algo de bom por alguém. Você não é um crente que diz assim, eu tenho uma boa igreja. Não, quem importa a sua igreja? Você é um crente que você, seu CNPJ, que só você sabe, você é uma boa igreja. A pessoa está desesperada, querendo se matar, triste, abatida. Você é o crente frutífero que vai ajudar essa pessoa. Pode ligar para o pastor? Pode ligar para os irmãos da igreja? Pode, não é pecado. Mas a partir de hoje, se consagre ao Senhor e diga, Senhor, eis-me aqui para viver uma vida com a mente renovada, sendo fervoroso de espírito, sendo um crente frutífero e sendo um crente que anda pela fé. Amém, amados? Vocês receberam algo hoje?
Ainda me amam?